Olá, meu nome é Eduarda Pinheiro, eu curso Engenharia Civil na UFAL Campos do Sertão e sou integrante do PET Engenharias. Vim aqui fazer um exercício de centro de gravidade e momento de inércia, que é um assunto de mecânica dos sólidos 1. Eu já dei a teoria junto com um exercício básico no vídeo anterior e agora eu trouxe um mais radical para a gente fazer. Espero que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, mandem esse vídeo no grupo de mecânica aí da faculdade de vocês e espero que vocês curtam muito. Vamos lá. Essa é a questão nível mais avançado, é para calcular o momento de inércia em relação aos eixos baricêntricos. Todas as dimensões dessa imagem estão em centímetro. Então, por que ela é um nível mais avançado? Porque só visualizando assim, batendo o olho, a gente já consegue perceber que ela vai ser dividida em mais figuras, né? Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Relembrando, né, um pouco do que foi falado no vídeo anterior, a gente primeiro tem que calcular o centro de gravidade, que é esse x barra, né, o centro de gravidade em relação a x, que é o somatório de x e aí dividido pelo somatório das áreas. E em relação a y, é o somatório de y e aí dividido pelo somatório das áreas. E depois a gente vai calcular o momento de inércia através do teorema dos eixos paralelos, que ele é usado em problemas em que o eixo de rotação não coincide com o centro de massa do corpo, que é o que a gente vai usar nos nossos exemplos, que a gente vai usar nas questões de mecânica. Então, a gente vai usar, né, o momento de inércia em relação a x é igual ao ix barra mais a área vezes a distância em y menos o centro de gravidade em y ao quadrado, e o momento de inércia em relação a y vai ser igual ao y barra mais a área de cada figura, né, vezes a distância em x menos o centro de gravidade em relação a x ao quadrado. A gente também vai usar muito mesmo essa tabelinha aqui, que está na direita, com a área, né, que já é algo mais básico, e também com o momento, e que é muito necessário a gente decorar ou estar com essa tabelinha do nosso lado, justamente para a gente ir conferindo qual o cálculo que a gente vai fazer em determinado momento. Então, assim como eu falei na outra aula, essas distâncias aqui, ó, do quarto de círculo, por exemplo, que é 4r dividido por 3π aqui é um raio. No semicírculo, que é o raio, mais a distância até o centro de gravidade é 4r dividido por 3π. Tem também aqui que o centro de gravidade ele fica bem próximo do ângulo de 90 e do eixo, né? Até o centro de gravidade é 1/3 da base, 1/3 da altura, e o resto é 2/3 da base ou 2/3 da altura. E o retângulo, o centro de gravidade fica no meio. Essas distâncias, elas são muito importantes para a gente fazer os nossos cálculos, assim como esses x barra e y barra. Então, vamos começar o nosso passo a passo. Primeiro, a gente vai definir onde vai ficar o nosso eixo, se vai ser normal ou por simetria. Eu optei trazer para vocês por simetria, porque eu considero que a gente economiza tempo, que a gente resume mais os cálculos e que é mais fácil. Eu considero mais fácil, estou trazendo isso aqui para vocês. Então, por que também por simetria, né? Por que a gente decide fazer por simetria ou por que a gente acha que é mais fácil por simetria? Porque, por exemplo, só visualizando aqui, batendo o olho, a gente consegue perceber que a gente vai ter imagens iguais, figuras iguais, como aqui a gente vai dividir um quarto de círculo, provavelmente. Aqui também a gente vai dividir em dois triângulos que estão simétricos. Então, por isso que é considerado mais fácil, porque a gente consegue economizar cálculo. A gente usa um cálculo só para os dois, para as duas figuras. Agora, vamos lá. O segundo passo é dividir as imagens, né? A gente tem aqui um retângulo, a gente tem 2/4 de círculo, consegue dividir aqui em 2/4 de círculo. A gente consegue dividir também em um retângulo, ó, que vai até aqui e até aqui, o centro de gravidade, né, no meio. E também em dois triângulos. Ó, um triângulo 5, triângulo 6, em que o centro de gravidade vai estar bem pertinho do ângulo de 90, aqui no quarto círculo também, ó, bem pertinho do ângulo de 90. Então, nesses aqui, a gente vai usar aquela distânciazinha, 4r dividido por 3π e tudo mais.
Enfim, a gente conseguiu ver que aquela imagem inicial, ela conseguiu ser dividida em 6 figuras. Então, vamos começar a resolver, né? Primeiro passo é descobrir o centro de gravidade. Mais uma vez aqui, a gente vai fazer aquela tabela para ficar mais organizado e a gente não se perder. A tabela vai ter a área, a distância em x, a distância em y, depois a multiplicação de um pelo outro, que é justamente o que tem na nossa equação, né? A gente só vai fazer por partes. Então, vamos lá. A área da nossa primeira figura é um retângulo, então é básico, né? Base vezes altura, que vai ser o quê? O que é que a gente consegue perceber também nessa figura? A gente consegue perceber que esse 20 é o nosso raio, porque ó, daqui para cá a gente tem um raio. Só que daqui para cá também é um raio. Então, isso daqui vale 20 e isso daqui também vale 20. Então, a nossa base, para a gente encontrar a base do nosso retângulo 1, a gente vai ter que somar 20 mais os 60, ó, 60, mais outro 20 do raio do quarto de círculo 3. Então, a gente vai ter 20 mais 60 vezes 10, que vai dar 1000. Vamos lá e coloca na nossa tabelinha. A gente consegue perceber também que a nossa área 2, ó, é um quarto de círculo, é igual à nossa área 3, que também é um quarto de círculo com as mesmas dimensões. Então, qual a área do quarto de círculo? Πr ao quadrado dividido por 4. Quem é o nosso R? 20. 20 também. Então, π vezes 20 ao quadrado dividido por 4, nossa área 2 e a área 3 vai valer 314,16. Vamos lá, coloca na tabela. Agora, a gente tem a nossa área 4. Qual é a nossa figura 4? É um retângulo, então é básico. Base, que é 60, vezes a altura, que a gente vai somar o quê? O 30, né? Daqui esse 30, mais o 60, mais o 20, que vai dar 6.600. Coloca na tabela. E a gente tem também que a nossa figura 5 é igual à nossa figura 6. Então, consequentemente, as nossas áreas da figura 5 e 6 serão iguais, que são triângulos, então é base vezes altura dividido por 2, a base é 10, vezes a altura, que é 30, dividido por 2 é 150. Então, depois disso, a gente vai fazer a somatória de todas as áreas, que a gente vai precisar para colocar lá na nossa equação inicial de centro de gravidade, porque o nosso denominador é justamente a somatória das áreas. Então, somando todas as áreas, vai dar 8.528 dividido por 32. Então, a gente já tem aí um termo, né, para colocar, a gente já tem aí a resposta de um termo para colocar na equação. Vamos lá. Agora, a gente vai descobrir a distância em x. Esse daqui é outro motivo para eu escolher colocar por simetria. Por quê? Porque em muitos, ó, esses daqui, a gente já vai ter zero. A distância, né, é zero. E outra coisa também é muito bom fazer por simetria, eu particularmente gosto muito, porque a gente consegue ter uma prova real do que o que a gente está fazendo está certo. Porque, por exemplo, a gente já sabe que o centro de gravidade vai ser em zero em x. Então, os nossos termos, eles têm que se anular. Então, aí já é uma prova real. Então, a distância em x, né, do eixo até a nossa figura 1, o centro de gravidade da nossa figura 1 vai ser 0, né, o 0, 0. Da nossa figura 2, outra coisa, que facilita também os nossos cálculos usar o eixo por simetria. Porque ó, a única diferença daqui para cá, vai ser só o sinal. Porque ó, do eixo para trás é negativo e do eixo para frente é positivo. Então, essa também vai ser a única diferença em relação à distância em x. Então, já economiza o nosso tempo também. Então, vamos lá aqui, daqui para o 2 é negativo, então a gente já coloca o menos. Aí, vamos lá. A gente vai ter aqui a metade do 60, né? Para chegar até aqui, ó. Metade do 60, 30. E aquela distânciazinha do centro de gravidade que eu mostrei para vocês lá naquela tabela do início. Que é que do centro de onde forma aqui o ângulo 90 até o centro de gravidade é 4r dividido por 3π. Então, a nossa distância vai ser 30 mais 4r dividido por 3π, que vai dar menos 38,49. E a nossa figura 3 vai ser a mesma coisa, ó, é a mesma distância, a gente consegue perceber que é a mesma distância, porque está em simetria, só que positivo. Então, a gente já coloca lá positivo. A nossa figura 4,
agora, né, a gente consegue perceber que ela está exatamente em zero. O centro de gravidade, ele está exatamente em zero. Então, x4 é zero. x5. O x5 e o x6 é a mesma coisa da nossa figura 2 e figura 3. Por estar em simetria, daqui para trás é negativo, daqui para cá é positivo. Então, a gente vai ter o quê? Menos, já coloco menos, né, no 5, porque está no lado negativo de x. Então, a gente vai ter aqui 30 mais 1/3 da base. Essa distânciazinha é a distância do centro de gravidade, né? Que eu também mostrei lá naquela tabela do início. Então, 30 mais 1/3 de 10 vai dar menos 33,3. A figura 6 vai ser exatamente o mesmo cálculo, só que positivo. Então, a gente já tem a distância em x das 6 figuras. E a gente consegue perceber, né, que vai dar zero aqui no final. Então, vamos lá. Agora, a gente vai para a distância em y. A nossa distância em y da figura 1 vai ser o quê? Vai ser o 30 mais 60 mais 20, que dá 110, mais a metade, ó, 10 dividido por 2, que vai dar 115. Vamos lá, coloca na nossa tabela para ficar tudo organizadinho. Agora, o y2, o y da nossa figura 2. A gente sabe que o y da nossa figura 2 vai ser exatamente igual ao y da nossa figura 3, porque eles estão na mesma distância, né? Então, do eixo aqui até a nossa figura 2, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o 30 mais 60 mais 20, que é 110, menos, ó, a gente tem isso aqui tudo, menos essa partezinha aqui, né? Né, a distância que a gente vai ter. Pronto, então essa partezinha aqui, que tá naquela tabela, é 4R dividido por 3π. Então, a gente faz o 110 todo, menos essa parte. Então, vai dar 101,51. E a distância em y da nossa figura 2 e figura 3 são iguais. Agora, a figura 4. A figura 4 é o nosso retângulo. Qual o tamanho do nosso retângulo aqui na altura, né? 30 mais 60 mais 20, que é o 110. Dividido por 2, porque a gente sabe que o centro de gravidade de um retângulo, ele está exatamente no meio, tanto da base quanto da altura, né? Aí vai dar 55, porque divide o 110 por 55, por 2. Aí dá 55. Nossa figura 5 e a distância da figura 5 e da figura 6, elas vão ser exatamente iguais. E vai ser o quê? Ó, a gente, daquela tabelinha lá, a gente sabe que o centro de gravidade, ele está distante do eixo aqui, ó, de onde forma o 90 graus, 1/3 da altura. Então, essa distância aqui vai ser 1/3 de 30, né? 1/3 de 30. Então, vai ser 10. Então, a gente já consegue mais aqui, preencher ainda mais a nossa tabela. Aí, agora, né, a gente vai fazer o AI, XI e o AI, YI, porque a gente já consegue descobrir o numerador da nossa equação do centro de gravidade. Então, a gente já vai ter o quê? A gente vai ter o zero, já vai ter o zero. A gente já sabe aqui que no final tudo vai ter que dar zero, né? Essa somatória, então. E depois a gente multiplica o A vezes o Y e tudo mais. Somando todos esses valores, depois de multiplicar a área pela distância em Y, temos esse valor. Substituindo na equação do centro de gravidade, a gente vai ter zero dividido pela área total, que é essa daqui, vai dar zero. Que era o que a gente já imaginava, né? Por a gente tá fazendo por simetria. Tá vendo como é bom? E o centro de gravidade em Y, a gente vai ter aqui essa somatória, né? Dividido pelo somatório da área, vai dar 63,88. Então, já estamos check para centro de gravidade. Vamos guardar esses valores aqui do centro de gravidade em relação a x e a y para calcular o momento, né? E agora, o nosso terceiro passo é calcular o momento. Essa tabelinha aqui que eu falei tanto na hora de fazer o centro de gravidade. Ó, tá vendo? Todos aqueles valores que a gente usou. Então, vamos lá. A gente
alonga mais a nossa tabelinha para conseguir calcular o centro de gravidade. A gente coloca o x barra, o y barra, o momento em x e o momento em y, né? E aí a gente tá próximo de terminar a nossa questão. Vamos lá. E agora a gente precisa calcular esses termozinhos aqui, ó, para a gente conseguir colocar na nossa equação. Então, vamos começar com o x barra da nossa primeira figura é um retângulo. Então, o x barra de um retângulo é base vezes altura ao cubo dividido por 12, que vai ser o quê? Vai ser o 100, porque 20 com 60 com 20. Lembrem que isso daqui, ó, vale 20, porque é o raio. 20 com 60 com 20 dá 100. Vezes o 10, aqui a altura, ao cubo dividido por 12 dá 8.333,33. Vamos lá, a gente coloca na nossa tabela. A nossa figura 2. A nossa figura 2 é igual à nossa figura 3. Então, vão ter o mesmo valor, que é um quarto de círculo, ó. Um quarto de círculo. Então, a gente tem que, para calcular o x barra do quarto de círculo, é 0,0549 R a quarta. Qual é o nosso R? Nosso R é 20. Então, calculando aqui, ó, 0,0549 vezes 20 a quarta dá este valor. Tanto do y2, tanto da figura 2 quanto da figura 3. O ix4. A nossa figura 4 é um retângulo. Então, a gente vai para cá para o x barra do retângulo, que é base vezes altura ao cubo dividido por 12. 60, ó, 60 vezes a altura, que é 110, dividido por 12, que vai dar esse valor. Coloca lá na nossa tabela. Agora, a gente tem a figura 5 e a figura 6, que é a mesma figura, né? Então, para a gente descobrir o x barra de um triângulo, é esse daqui, que é base vezes altura ao cubo dividido por 36. A gente consegue perceber que a diferença do x barra do retângulo para o triângulo é só que no retângulo é 36 e no retângulo é 12 e no triângulo é 36. Então, vamos lá calcular do triângulo 5 e do 6. Base 10 vezes altura 30 ao cubo dividido por 36, que vai dar 7.500. Então, agora vamos descobrir os ix barra. Para descobrir y barra, desculpa novamente. O y barra do retângulo, né, da nossa figura 1, vai inverter. Agora não é mais base vezes altura, é altura vezes base. O y troca. Só lembrar disso. Então, vamos lá. A altura é o quê? O 10 vezes a base, o 100 ao cubo dividido por 12. Vai dar esse valor aqui. Volta na tabela. A gente já sabe também que a figura 2 e a figura 3 são iguais. Então, vão ter o mesmo y barra, que é 0,0549 vezes o raio a quarto. O raio é 20. Então, vamos lá. Tá a mesma. E agora vamos para a figura 4, que é um retângulo. Altura vezes base, troca, né, no y, dividido por 12, que vai ser o 110, a altura 110, vezes a base, que é 60, ao cubo dividido por 12, que dá este valor aqui. Coloca na tabela. Nossa figura 5 e a nossa figura 6 são iguais, são triângulos. Aí a gente vai só botar altura vezes base ao cubo dividido por 36. Altura, 30. Base, 10. Ao cubo, aqui tem ao cubo, ó, dividido por 36, vai ser 833,33. Então, agora a gente já tem praticamente todos os componentes dessa equação, né? A gente já tem o x barra, a gente já tem o y barra, já tem as áreas, já tem o centro de gravidade em relação a x e a y. Então, é só encaixar tudo aí na equação e agora estamos ainda mais perto de descobrir o valor, né? Agora a gente vai descobrir, ó, o centro de gravidade aqui que a gente já descobriu, porque a gente vai precisar para a questão, para a equação, e vamos lá. O I1, o momento de inércia da figura 1, né?
que é do retângulozinho aqui, a gente vai ter o quê? O i x barra, que a gente já descobriu, que é esse 8.333,33, mais a área, que a gente já tem aqui também o 1.000, o y1. O y1 é a distância do eixo até o centro de gravidade da figura 1, que vai ser o quê? O 110 aqui, mais o 10, porque fica no meio, né? Dividido por 2, que é o 115, menos o centro de gravidade em relação a y, que é 63,88, que daí vai dar esse valor e a gente já coloca na tabela. Agora, a gente tem vamos calcular agora o momento de inércia da figura 2, que automaticamente vai ser igual ao da figura 3, porque elas são iguais. Então, a gente já tem o ix barra, que a gente já descobriu, que foi 8.784, mais a área 2, ó, que também é igual à área 3, 314,16, substitui. Aí, agora, o y2 é a distância do eixo até o centro de gravidade. Então, a distância do eixo, a gente vai ter o que aqui? A gente vai ter o 110, ó, total aqui o 110, menos esse tantinho aqui, que é justamente aquele 4R dividido por 3π, que é essa distância aqui. Então, a gente faz o 110 menos essa parte. Essa parte aqui, o 110 menos 4R dividido por 3π, é só a distância em y do eixo até o centro de gravidade, né? Menos o centro de gravidade real, que é 63,88. Então, a gente já consegue descobrir o momento de inércia do 2 e do 3, da figura 2 e da figura 3, que serão iguais, coloca na tabela e vamos para a próxima. Agora, a gente tem o momento de inércia, a gente tem que calcular o momento de inércia da figura 4, que é esse retângulo aqui. A gente já tem o ix barra da figura 4, que é esse valor aqui, ó. A gente já tem também a área, que a gente já descobriu. A gente tem que ver agora a distância do eixo até o seu centro de gravidade, que vai ser o 55, que é o 110 todo dele, né? Dividido por 2. 55 menos o centro de gravidade, que vai dar esse valor, coloca lá na tabela. E a gente tem agora calcular agora o momento de inércia da figura 5 e da figura 6, que são iguais, são triângulos, e a gente já tem também todos os valores. Então, vamos lá. A gente já tem o ix, aqui ó, a gente já tem o ix, que é 7.500, a gente já tem a área, que é 150, e a gente agora tem que calcular a distância do eixo até o centro de gravidade. Ó. Do eixo até o centro de gravidade é o quê? É 1/3 da altura, 1/3 de 30. Tudo tá naquela tabelinha lá, as distâncias. E com o tempo a gente vai decorando, não se preocupem. É 1/3 de 30 menos o centro de gravidade, que vai dar esse valor aqui e a gente já, né, tá mais perto ainda de terminar. Então, percebam a importância, vou frisar aqui novamente, percebam a importância da tabela, porque é muita coisa que a gente tem que calcular. São muitos terminhos, muitas coisinhas que a gente tem que calcular. Então, se a gente for deixar tudo bagunçado, a gente vai se perder. Então, fazendo a tabela, fica tudo organizadinho e os números aqui ó, já estão a nosso dispor quando a gente precisar. Os resultados já estão a nosso dispor quando a gente precisar. Então, por isso, é muito importante fazer a tabela. Agora, vamos calcular o momento em relação a y, né? A gente já tem o y barra, já tem a área, vamos descobrir aqui em relação à distância em relação a x e já temos também o centro de gravidade em relação a x. Então, vamos mandar bala. Agora, vamos substituir os valores que a gente já encontrou. A gente já tem o y barra, substitui, mais a área, substitui. Aqui, a distância do eixo até o x1, né? Até a distância do eixo até o centro de gravidade de 1 vai ser 0, porque ele está exatamente em 0, em x. Ele está exatamente em 0. Então, vai ser 0 menos 0 do centro de gravidade e vai dar este valor aqui. Coloca na tabela.
Agora vamos calcular a distância, o momento de inércia da figura 2 e da figura 3, que são exatamente iguais, né? Que são os quartos de círculo. Vamos só substituir os valores. O y que a gente encontrou, ó, 8.784, mais a área que a gente também já tinha encontrado, 314,16. Agora, a distância. Vamos ver a distância em x até 2. A distância em x vai ser aqui, a metade disso aqui, né, que está em metade, é 30, mais 30, aí, tipo, é a mesma coisa do centro de gravidade. Daqui para cá vai ser positivo. E daqui para cá vai ser negativo. E daqui para cá vai ser positivo. A única coisa que vai diferir é o sinal. Mas isso não vai importar nos nossos cálculos. Por isso que eu não coloquei aqui. Porque a gente já sabe que o nosso centro de gravidade é zero e aqui está elevado ao quadrado. Então, de qualquer jeito, vai dar positivo. Entendeu? Então, por isso que a gente não precisa se preocupar com o sinal aqui nesse momento. Então, daqui para cá é 30, daqui para cá também é 30. Aí, 30 mais essa partezinha aqui, que é 4r dividido por 3π. Então, 4 vezes 30 dividido por 3π mais 30 ao quadrado, que vai dar este valor aqui. Então, a gente já descobriu o momento em relação a y da figura 2 e da figura 3, que são os mesmos. Agora, a gente tem que descobrir o momento em relação a y da figura 4. Então, vamos lá. A figura 4, esse retângulo aqui, né? A gente já tem todos os valores, né? Para colocar na equação. Então, o y barra de 4, ó, y barra de 4 é esse valor. Coloca lá. Aí a área, 6.600, coloca lá também. O 4 aqui, esse centro de gravidade da figura 4, ele vai estar exatamente em zero, ó. Em relação a x, vai estar exatamente zero. Então, 0 menos 0 do centro de gravidade, que vai dar este valor aqui. Coloca na tabela. Agora, a gente tem o momento de inércia em relação a y da figura 5 e da figura 6. Dois triângulos, né? Então, vamos lá. A gente já tem também o y barra, que é 833, coloca lá. A área a gente também já tem, 150, coloca lá. Aí, a gente tem que ver agora a distância em relação a x, né? Para eles. Isso aqui tem a mesma explicação do quarto de círculo, né? Para cá é positivo, para cá é negativo, mas isso não vai importar, porque é elevado ao quadrado e subtrai um zero. Então, não vai importar. Aí vai ser o quê? 30 mais 1/3 da base, né? 30, porque, né? E aqui toda é 60, daqui para cá é 30, uma metade, né? Então, 30 mais 1/3 de 10 elevado ao quadrado, fazendo todos esses cálculos, vai dar esse valor. Então, a gente já descobriu, né? Já descobrimos o nosso momento de inércia com muita organização e com excelência, né? Então, logo, o momento de inércia que a gente encontrou é a somatória, ó, a somatória dos momentos de inércia de cada figurinha que a gente dividiu. A gente usou o momento de inércia das 6 figurinhas que a gente dividiu a imagem inicial e vai ser o momento de inércia da imagem toda, né? Tanto em relação a x quanto em relação a y. Somando todos esses termos, vai dar isso. Somando todos esses termos, vai dar isso. Então, é isso e centímetro a quarta. Então, é isso, gente. Terminamos a nossa questão. Ela é longa, mas se a gente tiver organização, a gente não erra. E também tem que prestar muita atenção para não errar os detalhezinhos. Mas iremos conseguir, né? Então, vamos lá. Então, é isso, gente. Essa foi a aula. Essa foi a resolução desse exercício. Espero que vocês tenham gostado muito. Lembrem de curtir o vídeo. Lembrem de comentar também o que vocês acharam. E também se inscrevam no canal do Pet. Mandem esse vídeo, né, com a resolução dessa questão Power no grupo da matéria de vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.